E deixa eu compartilhar enquanto isso com vocês. Olha aí a alegria. Sobre um tema, um lugar de descanso. Eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, um lugar de descanso. Já para iniciar falando desse tema, quando a gente fala um lugar de descanso, a gente já imagina um monte de coisa, não é? Quem aqui já foi para algum lugar descansar? Nunca? Descansa em casa. Ontem nós fomos no aniversário do pastor Levi, eu estava com muita dor de cabeça. Eu vi umas redes lá, deitei assim com a mão assim na cabeça, assim, descansei, hein, gente? Lugar de descanso, rede, não é? Tem muitos lugares de descanso, não tem? Dá até para ir para outro estado, para outro país também descansar, não dá? Quem já foi aqui? Deixa eu ver. Mas quem quer ir? Daquele grande pássaro de ferro. Eita glória, não é? Mas esse lugar de descanso é completamente diferente do que você imagina. E eu quero falar um pouquinho a respeito disso e explicar também, mas eu vou pedir para eles colocarem também NVI, ok? Eu acho que vai ser mais fácil. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo 30. Aliás, coloca para mim NVT, nova versão transformadora. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Olha lá. Jesus montou uma comissão com os apóstolos e antes desse versículo lido, desse capítulo, você pode ler lá que Jesus deu diretrizes para eles. Olha, vocês vão pregar o evangelho, vocês vão fazer isso, vão curar doentes, vão fazer aquilo lá e tal. Tudo que era do reino. Vocês não vão levar nem dinheiro com vocês, não vão levar nada. Eu quero que vocês sejam dependentes do Pai. Então Jesus deu uma dependência para eles. O critério foi o critério da dependência. Você tem que se tornar dependente. Acreditar que é o Pai que vai realizar tudo, é o Pai que vai preparar tudo. E eles foram. Agora, presta atenção nisso. O Evangelho de Marcos, esse texto, essa passagem também conta em outros, mas ele é bonito que ele nos dá detalhe, depois eu vou explanar outro também, para você ver. Mas o bonito do Evangelho de Marcos é que ele deixa muito claro, inclusive versículos antes, também relata a morte de João Batista. Acontece muita coisa ali. João Batista é decapitado. João Batista era primo de Jesus e ele foi decapitado. Era aquele que na verdade, apontou para Jesus Cristo, né? Ele, eis aí o Salvador do mundo, eis aí, conforme as Escrituras predisseram. Eu acho que a palavra é essa, né? Mas se não der, estava escrito nas Escrituras, pronto. E aí Jesus fica sabendo de tudo. E na sequência, depois de um tempo, voltam os apóstolos, e eles voltaram, o texto diz assim, os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo que tinham feito e ensinado. É legal isso, né? Se fosse hoje, nós diríamos assim, os apóstolos, vamos mudar um pouco o texto, né? Jesus, me permite mudar um pouquinho? Tá bom? Então vamos lá. Os apóstolos voltaram e deram feedback da missão. Deram feedback para Jesus. Olha, foi poderoso, nós curamos, nós ensinamos, olha, aconteceram tantos milagres e Jesus está ouvindo tudo. Eles lembram-se que eu comentei aqui, que eles saíram sem dinheiro, eles saíram, esse era o critério, sem dinheiro, sem nada, para gerar uma dependência de Deus, do Pai. E eles voltaram falando para Jesus tudo que havia ensinado. E aí Jesus, vamos lá, ó, passa para o 31 para mim. Aí Jesus lhes disse, olha aí que legal, ó, vamos sozinhos até um lugar tranquilo para o quê? Me ajuda. Eita, Jesus bom, hein? Até Jesus percebeu que os apóstolos precisavam de descanso. Amém ou não amém? Não amém. Então, olha só.
tem um outro sentido. Jesus estava trabalhando na vida dos apóstolos, estava moldando, forjando um caráter cristão, estava ensinando o estado de dependência, estava ensinando para eles o lugar, e agora eu vou usar a palavra que aparece ali, o lugar verdadeiro de descanso. E eu vou dizer por que inicialmente a gente imagina que quando Jesus disse, olha, vocês estão cansados, fizeram quantas coisas maravilhosas. Ah, filho bom e fiel, vou levar vocês para onde? Aí, para um lugar bem legal. Vou levar lá para Cancún, não é? Vocês vão descansar, se ver livre um pouco do povo. Não, Jesus diz assim, vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco. E lendo no sentido literal, o que está ali você vai falar, mas era isso que ele estava falando. Mas não foi isso que aconteceu, porque o texto diz assim, vamos ver os detalhes, pois tanta gente ia e vinha, olha lá os apóstolos, que eles não tinham tempo nem para... Os bichinhos nem comeram, gente. Então, mais ou menos que tem vocês, assim, só esperando terminar o culto, para ir para casa para pegar aquela sobra do almoço maravilhosa, não é? Não é? Fala para o teu vizinho aí, se não sobrou nada, eu pago a pizza hoje. Tem que ser pela fé, né, gente? Tem que falar, né? Olha só. Eles não tiveram tempo para comer nada. Eles estavam executando o reino, a vontade do Pai, e eles não tiveram tempo para comer absolutamente nada, coitadinhos. Jesus olhou para eles e falou, viu o semblante, né? Eu estou aqui, por favor. Não é só um exemplo, tá bom? Jesus olhou e falou, olha meu Pai, me ajuda, olha para a olheira de Pedro, tadinho, o João do amor, está até estressado, não comeu, trabalhou tanto pelo reino, fizeram tantas coisas, estavam felizes contando tudo que fizeram, e Jesus diz assim, olha, eu compreendi tudo, vamos para um lugar sozinho, um lugar tranquilo, de descanso um pouco. Como você acha que ficou o semblante, a fisionomia dos discípulos? Nesse momento, Jesus falando, vamos para um lugar sozinho, um lugar de descanso. Bem merecido, né? Eu estou imaginando aqui, entre os apóstolos, eles falando, falei para você, cara, vem a recompensa agora, eita, Deus bom, Jesus vai levar a gente para um lugar de descanso, você vai ver, é resort. Jesus não dá nada meia boca, não. É completamente top. Ele vai levar a gente para o resort, vai ter piscina. Ou cruzeiro. Deve ser algum cruzeiro. Ele falou, você ouviu bem? Aí o Tomé fala, mas você sabe que isso aí é marketing, né? Tomé é terrível, né? Aí alguns falaram assim, não está na Bíblia, eu que estou conjecturando. Não, é legal, se Jesus falou que é um lugar para ficar sozinho com ele, eu compreendi, é ficar sozinho com ele. Não vai ter mais ninguém. Vai ser hoje, é hoje que eu vou perguntar para Jesus um monte de coisa lá e eu vou desvendar um monte de segredo, porque não vai ter ninguém, só a gente. E outra coisa, é hoje, nós vamos descansar. Deve ter recompensa por aí, viu? Aí pela frente deve ter recompensa, Jesus vai levar a gente, pode ter certeza disso, mas não comeram nada, então qual é a ideia? Você está pensando no que eu estou pensando? Aí o outro fala, não sei o que você está pensando, mas fala assim, Jesus vai levar a gente para um lugar que tem comida à vontade. Olha se não é top, vai. Ele falou, sozinho descansar, vai dar para pagar rodízio para todo mundo. Não é? Vai ser um lugar muito top, nós não comemos nada. Você viu que ele olhou para a gente, aquele amor dele assim, extravasando, falando, filhos, vocês trabalharam tanto. Mas veja, eu quero que você compreenda que nessa frase, quando Jesus diz, vamos sozinhos a um lugar tranquilo para descansar um pouco. Eu quero que você compreenda que não é exatamente como está aí. Jesus não mentiu para ninguém.
É que o descanso, segundo o salmista, o nosso descanso é em Deus. O nosso descanso é em Jesus Cristo. E Jesus ainda está no processo com aqueles apóstolos, para eles entenderem o que é reino. Que muitas vezes a gente também não entende o que é reino, a gente entende o que é igreja. A gente entende o que é um culto, e bem pouco às vezes. A gente entende o que é cantar, o que é o horário que tem que terminar. Ó, já passou do horário, né? Vou respeitar o horário, se não respeitar eu vou embora. Bom, mas Jesus está querendo que eles entendam o que é reino. Reino é diferente daquilo que, não que a igreja tenha sido formada por homem, não, uma instituição de Deus, mas o que eu quero que você entenda, que Jesus está dando para eles, está bombardeando eles de princípios, para que eles entendam que é reino, e reino não foi criado por homem, o reino é do Senhor Deus, é do Pai. Eles precisam ter embutidos dentro deles todos os princípios do reino. Eles ouviram uma palavra de Jesus, vão lá, preguem, curem, libertem, ressuscitem, e voltaram, deixaram de comer, gente, não tiveram tempo para comer, porque o negócio estava bom. Estava ou não estava? Quando o negócio está bom, a gente não lembra não, ou quando então tem que entregar uma tarefa, né, também. Mas eles voltaram e Jesus está no processo ensinando para que eles entendam o que é reino, aperfeiçoando no coração deles a ideia de reino. Olha só, coloca para mim o Salmo 37, aí a gente volta para aí, tá? Marcos 6, mas Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, ok? Primeira vírgula, então vamos ler até aí, tá bom? 1, 2, 3. O que é entregar o meu caminho? O que é você entregar o seu caminho ao Senhor? Porque a Bíblia ela traz uma linguagem, às vezes diferente daquela que nós estamos acostumados, habituados. Entregar o caminho, e se eu pensar um pouco aqui, ó, caminho é o lugar que vai me levar a algum lugar. É o lugar que vai me levar a algum lugar. Que bacana isso aí, é filosófico, né? Redundante. O caminho é dizer para Jesus, eu não quero o meu caminho. Eu quero entregar a minha vida para que o Senhor me coloque no seu caminho. Eu quero caminhar no seu caminho, na direção que o Senhor quer. E aí depois da vírgula diz lá, só depois aqui da vírgula, diz o quê? 1, 2, 3. Fazer o quê? Eu tenho que entregar o meu caminho. Não são mais as minhas vontades, nem os desejos de direções. Sabe, eu estou pensando em ir por ali. E Deus está falando, e eu estou te lapidando, filho, filha, para que você compreenda que não é por onde você quer, é por onde eu quero que você vá. Isso é entregar o caminho. Agora, o salmista diz assim, confia, porque se eu entrego o caminho, não confio, eu não entreguei o caminho, eu pego de volta. Fala, não, eu estava indo por ali, esse negócio de ser crente é legal, mas depois eu percebi, começou a dar errado. Nunca dá errado para quem confia no Senhor realmente. Sempre dá certo. Confia nele e ele o quê? O ajudará. Na versão NVI, coloca para mim NVI. Olha lá, o finalzinho só. NVI, troca só a versão para mim. É a mesma coisa, para você entender o jogo de versão, olha lá. E ele, no final, agirá. Se você quer que Deus haja na sua vida, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Eu vou voltar lá agora para o Evangelho usando Marcos, tá? Marcos 6,30 NVT. Então vamos lá. O que Jesus estava fazendo com os discípulos era lapidando o coração deles para que eles entendessem o princípio do reino. Passa 31 para mim. Isso. Para que eles entendessem o princípio do reino. E entregassem o caminho plenamente a Deus e confiassem naquilo que Jesus estava falando. Aprenda uma coisa nessa noite.
Quando você sai de um culto, quando você ouve uma palavra, quando você lê, quando você ouve um louvor, entendeu que ali tem algo profético para a tua vida e que você então entendeu que tem uma diretriz para a tua vida. Puxa, eu percebi que agora eu vou ser curado. Puxa, eu percebi que agora vai acontecer algo grande na minha família. A segunda coisa, grande coisa que você tem que fazer é confiar em Jesus Cristo, porque se Ele já te deu o caminho, confia nele e Ele agirá na tua vida. Gente, eu gosto daquela parte, Ele agirá. E Jesus está lapidando e fala, vamos embora para um lugar descansar sozinho. Aí diz, olha lá, vamos sozinho até um lugar tranquilo, para descansar um pouco, pois tanta gente vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então você imagina, trabalharam muito, pregaram o evangelho, fizeram muitas coisas para o reino de Deus, estão com a barriga falando em línguas estranhas, e Jesus está levando eles para um lugar que eles ficariam, na imaginação deles, sozinhos, um lugar para descansarem, de descanso. E na cabecinha dos apóstolos, provavelmente, uma ideia assim, eu tenho certeza que vai chegar lá e vai ter churrascada. Eu tenho certeza que vai ter peixe na brasa, que vai ter muito pão. Jesus é top demais, Jesus não vai deixar a gente sem isso. Aí olha o versículo 32. Então, saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Esse a fim de ficarem a sós são os apóstolos que estão presos na palavra, que não compreenderam na palavra de Jesus. Mas olha só, eis que de repente, versículo 33. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir. E as pessoas de várias cidades correram e chegaram o quê? Não deu certo, deu ruim. Quando estão chegando lá no lugar, o Pedro já agitado do jeito que era, não é? O Pedro impulsivo falou, mestre, tem espião entre a gente. Vou descer a espada nesse povo. O lugar era para nós estarmos sozinhos. Nós queremos estar com o Senhor sozinhos. O povo chegou antes. Como é que esse povo sabia, gente? Você já pensou? Agora deixa eu te falar um negócio. Jesus sabia, está dentro da sua onisciência. Então está indo lá. Contudo, muitos reconheceram e viram partir, e as pessoas de várias cidades, não foi só de um lugar não, de várias cidades. Veio de Poá, veio de Itaim, veio de Mogi, de Guarulhos, de tudo quanto é lugar. E vieram, quando você fala, amanhã eu vou no culto, vai ser domingo que vem, vai ter às 12 horas de clamor e adoração, tem que chegar cedo, porque aí você chega e está aquela multidão, não tem nem lugar para entrar, mas como não posso entrar? Na minha igreja. Veja, as pessoas chegaram antes. Quem é que eles estavam esperando? Essas pessoas que chegaram antes, quem que eles estavam esperando? Acabou com o descanso. Porque não tinha descanso. Nós vamos compreender isso aí. Chegaram antes deles. Passa 34. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve o quê? Compaixão. Ai, Jesus amado, nós só estamos aqui. E você só está vivo, e você só está bem, e você só almoçou hoje, só tomou café hoje, e você está vestido, e você tem cabelo ou não, e você tem, enfim. Mas nós só estamos bem, porque Jesus tem compaixão de mim e de você. Aleluia! Jesus tinha dito, nós vamos para um lugar sozinhos, de descanso. Mas na sua onisciência já sabia, deixa eles. Quando eles chegarem lá, eles vão ver como é que funciona o reino de Deus. Não para. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, o reino de Deus não para. Quando você dorme, fala para ela, quando você está dormindo, você está sendo abençoado. Quando você está parado, diga para ele ou para ela, quando você está parado, o reino está se movimentando sobre a tua vida. O reino de Deus não para. Jesus está moldando os apóstolos e dizendo, querendo mostrar para eles, vocês querem descansar, mas o Pai não para, o Pai não descansa, porque Ele é cheio de compaixão.
Aleluia. Eles saíram de barco, Hugo. Eu estou imaginando, né? O Pedro, não estou nem aguentando remar, mas olha, com fome. Só penso em comida nessa hora. Está lá remando, ó. Ai, Jesus, mas nós vamos chegar lá, já estou pensando no banquete. Aí vai chegando, vai vendo aquele povo. O que é isso aí? De onde vieram essas pessoas aí? Ô, Jesus, isso não era lugar para nós? Mas Jesus teve compaixão daquelas pessoas e falou: o reino do Pai não para, não há tempo para descanso, o reino não para, o reino continua agindo, o reino continua operando, o reino continua agindo, o reino continua curando, o reino continua libertando, o reino não para. Aquilo que vocês fizeram lá e voltaram para me contar, não acabou, o reino não para, ainda existem muitas pessoas que precisam conhecer o reino. Oh, uau! E olha só, quando Jesus saiu do barco, viu grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então, Jesus falou: pessoal, vão embora, porque eu prometi para eles que eu ia... Não! Ele começou a lhes ensinar muitas coisas. Jesus não estava nem aí para esse papo de fome. Jesus não estava nem aí para esse papo de que os discípulos, o Pedro estava lá: ô mestre, diminui o ensino, não estou aguentando, eu vou morrer, estou com fome. Jesus não estava nem aí, porque Jesus estava ensinando sobre confiança. Jesus estava ensinando aos discípulos, aos apóstolos, que o reino não para. O reino não para. Eu quero que você fique com essa palavra: o reino não para, até o domingo que vem. O reino não para, o reino não para, porque o rei deste reino também não para. O rei deste reino não para por você e por mim. Aí eu acho tão poderoso, sabe, Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Passa para o próximo, olha o 35. Gente, nós estamos falando de alguém que está com fome. Já foram pregar, já fizeram muitas coisas, voltaram e falaram tudo para Jesus, deram feedback. E aí falaram: só que nós estamos com fome, o povo não deixou a gente comer, não. Quando eu sinto uns minutinhos de fome, uns minutinhos assim de fome, e eu vejo que às vezes não deixa eu comer, eu já fico: gente, mas não posso comer, tem que me esconder, para comer escondido, não é? Às vezes, não, é verdade. Se você vai em algum lugar onde tem um mover muito forte de Deus, e depois fala assim: agora nós vamos ter ali ao lado, um momento top. Ó, hambúrguer artesanal, olha que chique. Aí eu sento com o meu hambúrguer de 1,5 metro de altura, e alguém fala: apóstolo, que bom que eu sentei do seu lado hoje. Mas eu vou... Não, apóstolo, preciso falar com o senhor. A fome vai embora. A gente quer cuidar, mas aí a gente fica: caramba, mas olha lá, ao entardecer, agora já está entardecendo, os discípulos foram até ele e disseram para Jesus: olha, este lugar é isolado no sentido que não tem lugar nenhum, não tem comércio. Jesus levou os camaradas para um lugar isolado, sem comércio, sem Burger King, sem McDonald's, sem Habib's, sem lanchonete, sem nada. Tem cabimento uma coisa dessa? Jesus levar os discípulos que estavam com fome para um lugar isolado que não tinham o que comer. E agora, para acrescentar o grau de dificuldade, aparece milhares de pessoas lá vindas, oriundas de todas as cidades vizinhas, que chegam antes e que quebram literalmente o desenho, os projetos daquela apostolada lá, né? Ó, vamos comer, agora chegou a hora, isolado com Jesus. Não vai dar nada, não deu nada certo. Aí eles foram até Jesus e disseram: esse lugar é isolado, não tem nada aqui.
E, assim, mestre, eu sei que o senhor não usa relógio e tal, mas eu estou aqui com o meu relógio e tal, olha, está tarde. E sabe, está tarde, esse povo aí está com fome, hein? Coitado desse povo, está com fome, olha, eu estou olhando a carinha deles. Quem é que estava com fome ali? Eles. E Jesus olhando, e o povo, olha a cara daquela irmã ali. Olha a cara daquele irmão ali, como é que tá? Dá para ver nos olhos. Hambúrguer, né? Pizza, macarronada. Estão com fome. Vamos fazer o seguinte, eu tive uma ideia. Vamos dispensar essas pessoas. Mas lá no começo do texto, aliás, num dos versículos lidos, diz que Jesus teve o que das pessoas com... Jesus, com compaixão, vai abandonar alguém, vai mandar embora alguém com fome. Vai mandar embora alguém, Hugo, querendo um milagre, e fala, não, sofre mais um pouquinho, miserável, sem um milagre. Não. Jesus não manda ninguém embora para casa sem executar o milagre primeiro. Coloca para mim, NVI, tá? NVI, Evangelho de João, capítulo de número 6, João 6, versículo 9. Aí, olha lá, aí alguém fala assim, aqui não tem nada, mestre. Faz assim, deem vocês para eles comerem. Sabe, deixa eu te explicar. Pode parecer a maior besteira, mas não é. Nós vamos voltar alguns versículos para entender. Jesus envia os 12 e diz, vocês vão por aí, pregar o evangelho, curar, ressuscitar, fazer coisas grandes. Não vão levar moeda, não vão levar denário, não vão, que era moeda, não vão levar comida. Vocês têm que entrar no estado de dependência, para se tornarem dependentes de Deus, que é Ele que vai fazer o milagre. E que de vocês Deus vai cuidar. Eles voltam contando histórias extraordinárias. Fizemos, aconteceu. Aí Jesus fala assim, vocês não aprenderam um pouquinho da lição? Façam agora. Dê para essa multidão que elas precisam comer. Você vê o estado carnal da pessoa como volta? Aí eles falaram, mestre, mas nem que tivéssemos 200 denários, que dariam, deixa eu fazer aqui um cálculo aqui, 7 meses de trabalho. Nem 7 meses trabalhando não daria para alimentar essa multidão. Mestre, não tenho de comprar. Jesus não está falando das coisas terrenas. Eles acabaram de vir contando grandes coisas que Deus fez, mas ainda não tinham entrado no estado de dependência. Deus quer que você entre no estado de dependência, que você confie nele, e que você entrar no estado de dependência é entender. Você pode ganhar pouco, pode ganhar muito. Você pode ter um bom emprego ou não, mas que você depende unicamente, exclusivamente de Deus. É dele que vem o teu sustento. Ele é o provedor. E aí, Jesus falou, não, vocês mesmo. Vocês não têm nada? Aí, lá em João, que eu pedi para colocar, em Marcos não cita, fala que eles apareceram com os pães e com os peixes. Mas cada escritor tem uma personalidade, uma maneira de escrever. Você vai ver que Mateus, por exemplo, enxerga Jesus de uma maneira, escreve de uma maneira. Mas o Marcos de outra, o João de outra. E já o Lucas, sabe, não é que era melhor que ninguém, mas por ser médico, estudado e tudo mais, ele faz uma investigação sobre Jesus, embora não tivesse conhecido, e ele faz então com maior clareza os detalhes. Mas só para você entender, aqui em João é a mesma história. Antes você vai ver que é a mesma história. Mas é só para você entender. Volta para mim aí para o versículo 8, só para a gente ver do que ele estava falando. Vai, aí de João 6:8, vamos ver. Outros discípulos, André, volta para o 7. 200 denários não comprariam pão suficiente. É o que eu acabei de falar, é a mesma história.
para que cada um recebesse um pedaço. Volta lá para o 8, 9, aliás. Aí alguém vai lá e acha um rapaz. No original, quando fala rapaz, na Oliver Tree, ele cita um jovem, bem jovenzinho mesmo. Alguém vai lá e achou um jovem que ele tinha pães e peixe. Né? E diz assim, um rapaz que ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E alguém acha esse rapaz, e evidentemente, ele sabe que aquilo não vai alimentar uma multidão. Mas ele tem Jesus ali presente. Então ele pega o rapazinho, pega, menino, deixa eu te falar, eu vou precisar aqui desses pães aqui, desses peixes. E ele vai até Jesus e diz, aqui está um rapaz, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? A única coisa que eu consegui foi isso daí. Mas para Jesus é o suficiente. E aí a gente se pergunta assim, tem coisas que você tem certeza que a grande maioria nunca se perguntou. Passa para mim, para o outro, 10. Tem João mesmo. Disse Jesus, mande o povo se assentar, ou assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Esse lugar onde Jesus foi isolado, algumas escrituras, alguns preletores, pregadores falam que é deserto, mas era um lugar muito verde. Não era especificamente um deserto, embora estivesse perto. E todos se assentaram, era cerca de 5.000 homens, essa contagem só é homens masculino, tá? Sexo masculino, fora mulheres. Então, se tem 5.000 homens, vamos calcular aí bem rápido para a gente entender quantas pessoas tinham. Tinham 5.000 homens, vamos dizer que tivesse a mesma proporção de mulheres, ok? 5.000 homens com 5.000 mulheres dá quanto? E com mais crianças dá quanto? Hã? Lembre-se que judeu não tem 1 ou 2 não, hein? Não para a fabricação, meu irmão. O negócio vai até Cristo voltar. Vai embora. Então tem muita gente naquele lugar. E é interessante, olha lá, cerca de 5.000 homens. Vamos passar para você ver, versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu entre eles entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, come à vontade. E fez o mesmo com os peixes, come à vontade. Partiu de 5 pães e 2 peixes e alimentou no mínimo 10.000 pessoas, mas para comer à vontade, não é aquela, por favor, gente, eu não estou, mas não é a nossa ceia do Senhor, que é aquele pãozinho que às vezes eu tenho vontade de comer o grande. Qualquer dia tem que fazer um grande assim, né, para cada um, né, para a gente comer aqui, passar a noite toda comendo. Não é? Aí daquele pãozinho do tamanho do coração, quando põe, fala, já foi? Rápido assim? E às vezes você está com tanta fome, põe aquilo, eu sinto até o gosto, é coisa boa, não é? Mas olha só, eles comeram à vontade. Então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. Quer dizer, pode comer à vontade, é rodízio de peixe e pão, gente. Mas não é um peixe e pão qualquer, não. É um peixe e pão multiplicado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, coma à vontade, comeram. Fez o mesmo com os peixes. Passa para o 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajunte os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado, porque Jesus não desperdiça o milagre. Vamos lá, 13. Então eles ajuntaram e encheram, aqui, encheram o quê? Da onde apareceram os cestos? O que uma pessoa ia levar cesto? A gente não presta atenção nos detalhes, né? O que a pessoa ia levar o cesto lá? Jesus está vindo, então eu vou aproveitar e vou levar um cesto. Vai que ele multiplica alguma coisa? Não. Mas tinham cestos. Tinham 12, curiosamente, encheram 12 cestos. Tinham cestos lá. Eu estou imaginando, só imaginando, que eram pessoas sedentas por milagres. Agora eu vou refutar o que eu falei há pouco. Pessoas sedentas por milagres e que levaram, sim, cestos porque estavam acreditando. Onde Jesus Cristo está, sempre sai milagre. Quem sabe não aparece alguma coisa, ele não multiplica aqui.
eu não levo para casa um cesto. Olha só. Gente, o que eu quero que você entenda? Que quem tem sede de milagre, quem crê em Jesus, sempre tem que estar pronto também para receber o milagre. Tem que estar pronto para que Jesus realize o milagre. Então eles tinham cestos. De onde é que apareceram esses cestos? E todos esses cestos, olha lá, ajuntaram e encheram os 12 cestos do que sobrou. Está todo mundo tranquilo? Vou usar uma palavra que eu não gosto muito, mas está todo mundo cheio. Todo mundo com comida até aqui. Recolhe, não quero que desperdice. E sobraram 12 cestos. 12. O menino levou 5 pães e 2 peixes, mas agora, além de alimentar mais de 10.000 pessoas, sobraram 12 cestos de pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Olha para o teu vizinho e fala assim: Deus vai fazer um milagre na tua vida. Não vai ser pequeno, não. Porque pode botar o banner lá. Porque nós imaginamos que um lugar de descanso é um lugar sem luta. Nós às vezes imaginamos que quando nós aceitamos Jesus e agora sim, agora vou ter paz na minha vida, e começa a guerra. Nós imaginamos que quando Jesus, como os discípulos, como os apóstolos, quando eles recebem a palavra, eu vou levar vocês para um lugar de descanso. Nós imaginamos que é um lugar sem batalha. Mas aprenda isso, todo lugar de descanso tem batalha. Mas todo lugar de descanso tem milagres. Quando Jesus quer que você descanse nele, não significa que ele vai te absolver ou que ele vai te tirar de possíveis batalhas. Mas significa que se você descansar nele e compreender o que é o reino, haverão muitos milagres. E esses milagres serão tão grandiosos que você vê que vão contar a história através de 12 cestos e não de 5 pães. De 10.000 pessoas alimentadas e não só 5 pães e 2 peixinhos. O milagre, ele multiplica uma proporção, é geométrica, né? Eu agora também, é geométrica. Ele multiplica numa extensão muito grande, e o que Jesus queria que os discípulos entendessem é que a compaixão de Jesus jamais deixaria pessoas sem o alimento, mas para que o alimento viesse, elas precisariam ser ensinadas sobre o que é descansar nele. Tem alguém que já passou, está passando por luta, assim, ó, levanta a mão comigo, assim. Levanta a mão bem alto. É como se eu dissesse para você: hoje Jesus vai te levar para um lugar de descanso. E aí você traduz aí: lugar de luta, lugar de milagre, lugar para que você seja lapidado, ensinado, que Deus nunca falha. Eu quero que você fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Todo lugar de descanso será também um lugar de milagres. Não é o resort. Todas as vezes que você tem um problema, mas você decide descansar em Deus, esse lugar fica estabelecido como um lugar de milagre na tua vida. Você está compreendendo? Todas as vezes que eu tenho uma peleja, uma luta, que eu tenho um enfrentamento, seja ele espiritual ou físico mesmo, todas as vezes que eu tive, sabe assim, momentos difíceis, mas extremamente difíceis, todas as vezes que eu tive momentos extremamente difíceis, mas que eu decidi descansar em Deus, o resultado foi milagre. Aleluia. Você está sendo chamado nessa noite para descansar nele. Eu quero que você descanse nele. E quando ele diz que vai te levar para um lugar isolado, sozinho,
só você e Ele, de descanso. Ele está querendo te levar para o epicentro, para o centro, sabe, o centro do problema. Derramar sobre você compaixão e mostrar que nenhum problema te vencerá, porque o lugar de descanso é lugar de milagre. Feche os seus olhos um instante. Senhor, eu não sei, irmãos, eu senti no meu coração de fazer um apelo nessa noite. Parece tão parecido, mas ao mesmo tempo parece tão diferente de tudo que eu já fiz. Mas o próprio Senhor disse: se você está cansado, sobrecarregado, vinde a mim os cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Parece tão contraditório falar para crente cansado vir aqui à frente, porque na minha cabeça eu imagino assim, crente não cansa não. Mas quando eu leio a história eu vejo que os apóstolos cansaram. Parece tão contraditório a gente dizer assim, crente não fica mal psicologicamente não. Crente não fica mal, crente não adoece, crente não morre, crente não come, crente não bebe, não, comer come, crente não faz isso, crente não é aquilo, crente... Deixa eu te falar uma coisa. Jesus está querendo que você experimente um lugar de descanso, um lugar de milagre. E para que isso aconteça, você tem que ter conteúdo, você tem que ter história. Veja que eles contaram tudo para Jesus. Olha, tá isso. Sabe o que mais, Jesus? Nós estamos com fome. E é nisso que eu me apego nessa noite. Se você tem fome, fome de justiça, fome de milagre, fome de milagre de Jesus na tua vida, é isso que importa. Porque nós servimos a um Deus que tem compaixão daqueles que têm fome dele. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, rápido. Eu não tenho muito tempo, eu vou encerrar. Olha, eu preciso do milagre, eu quero milagre. Olha, eu estou passando por luta, mas vem para cá. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. É aqui, ó, não é aí, é aqui. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Gente, tem gente sendo oprimida. Você vai ficar no seu lugar sendo oprimido por essa vida? Prefere rastejar cansado ao que vir aqui para frente dar alguns passinhos para chegar aqui à frente e compreender que Jesus quer ter um particular com você? Assim diz o Senhor: eu quero te curar. Eu tenho compaixão de ti, oh Jesus. Quero te libertar. Com milagre do tamanho que você não imagina. Deixa só instrumental. Sabe, o Espírito Santo está falando que ele quer um mover profético nessa noite aqui. Bem espontâneo, eu não sei, não combina, não fala nada. Mas tem um mover espontâneo, eu estou compreendendo que Deus está quebrando paradigmas, inclusive nós que estamos aqui no altar. Pode parecer confuso na primeira vista, né? Porque para os apóstolos também pareceu confuso, lugar de descanso, e não é. Isso, deixa o Espírito Santo trabalhar. Que seja espontâneo. Que seja uma adoração espontânea.
Manchei. Quer falar com você. Eu derramo sobre o meu povo da minha compaixão. Essa é uma noite onde eu e você vamos experimentar a compaixão de Deus. Deixa eu te falar, você que veio aqui à frente. O inimaginável aconteceu. Aquelas pessoas não estavam preocupadas com comida. Mas Jesus fez com que todos eles experimentassem e comessem de maneira farta. Jesus está derramando compaixão sobre as nossas vidas, não para que você experimente, mas para que você saia daqui saciado, de maneira farta dos milagres que Ele tem para a tua vida. Há um derramar de compaixão aqui, para te curar. Compreendo o que Deus vai falar agora. Eu quero que vocês fechem os olhos. Me ajuda só no teclado por enquanto, é bem rápido. Eu não sei se vocês estão aqui à frente ou lá atrás, mas se você estiver atrás, corre para frente quando você entender que é você. Mas tem algumas pessoas, o Espírito Santo, sabe, testificou no meu coração. Tem algumas pessoas que precisam de respostas nesta semana. Eu não sei sobre o que, mas você está esperando uma resposta para esta semana. Para esta semana, Deus me responde. Tem que ser essa semana. Deus, eu preciso dessa resposta essa semana. Se você estiver atrás, sai do seu lugar e vem agora aqui. Que Deus não tão somente vai te responder, mas vai realizar um milagre na tua vida. Vem correndo, vem correndo. Tem que ser essa semana, Acredite. Agora ouça isso. Entra no estado de dependência. Entenda que não é homem, não é nenhum ser humano, conhecido ou não, poderoso ou não, empoderado ou não, mas o estado de dependência nos faz entender que Deus não falha e eu dependo é dEle. E assim diz o Senhor: confie em mim,
eu trabalhar na tua vida. Confie em mim, diz o Senhor. E eu farei coisas grandiosas na tua vida, pela compaixão que tenho por você. Oh, Xanaradalamanchei. Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente. Seja coberto, saia coberto deste santo lugar da compaixão do Senhor. Já creio de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser. Quem recebe a compaixão de Jesus aí, levante a mão. Levante a mão. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te conduza, te leve em paz. E esta semana, que seja uma semana de muitos milagres, no lugar de descanso, que é Jesus Cristo, sobre a tua vida. Que Deus te abençoe.